Finalizando a nossa aula de exame físico, falaremos agora como verificar e identificar um edema, né? Primeiramente, nós temos que localizar esse edema. Se é um edema generalizado, é um edema que está espalhado por todo o corpo. Se é um edema localizado, é um edema que está em determinada região. Por exemplo, uma picada de um inseto, se o paciente tiver uma reação anafilática muito forte, uma alergia a picadas de inseto, ele pode ser que tenha um edema generalizado. Agora, se for aquele paciente que não tem alergia a nenhum tipo de picada de insetos peçonhentos ou algo do tipo, e somente no local da picadura ficou aquele edema ali local. Então, é um edema local, tá? Mas enfim, temos que verificar a intensidade, tá? Se está relacionado ao tamanho da forma encontrada ou medindo a região diariamente para verificar a evolução, ou seja, esse edema acontece todos os dias. Por exemplo, mulheres grávidas têm costume de edemaciar o que? Os pés, né? E de preferência, aliás, de costume, costuma inchar sempre na parte da noite. Então nós temos sempre que verificar a intensidade desse edema, quantas vezes acontece, toda noite, se esse edema está aumentando cada vez mais ou não. Nós temos que verificar isso através da fala do paciente também, tá? E sempre relatar nos nossos relatórios. A consistência, também aplicando a manobra de dígito pressão, que no caso, através do seu polegar, você vai fazer a pressão, tá? Que pode ser mole ou duro. O edema vai ser aquele edema mais mole, ou pode ser aquele edema mais duro. Você vai verificar a consistência, se está um edema mais flácido ou mais rígido, tá? A temperatura com o dorso dos dedos aqui, ó, através do dorso dos dedos, você vai verificar se está normal, ou se está quente, ou se está frio. Tá? A sensibilidade pode ser observada também no momento da digitopressão. Por exemplo, na hora que você vai fazer, olha, vou pressionar aqui com o meu polegar. Você está sentindo alguma coisa? A sensibilidade pode estar prejudicada, pode não estar prejudicada. Outras alterações podem ser verificadas no momento, como coloração, se está pálido, se está cianótico, se está com vermelhidão, ou no caso hiperimeado. A textura da pele, se está lisa ou se está enrugada. Tudo isso nós temos que verificar também na questão do edema, tá? Verificamos também as causas. Se o paciente está com a causa de um edema por conta de uma síndrome nefrótica, o que é uma síndrome nefrótica? Uma síndrome por uma cólica nefrética, néfrons, rins, tá? Se, por exemplo, ele tem retenção líquida, ele necessita fazer uma hemodiálise constantemente, a cada 3 dias ele faz uma hemodiálise, esses pacientes são considerados hemodialíticos, né? Então, consequentemente, eles podem ser um paciente que tem edemas aí generalizado por todo o corpo por conta da retenção líquida, o qual o rim não funciona, não consegue fazer o papel de filtração do sangue. Por esse motivo, o paciente é submetido à hemodiálise. Então, temos que verificar se esse paciente tem um edema ou não, tá? Podemos verificar se essas causas podem ser uma cirrose hepática no caso fígado não está funcionante de forma normal e automaticamente esse paciente está com uma função aí metabólica prejudicada e por esse motivo pode estar edemaciando. A desnutrição, paciente desnutrido com a falta de proteína, né? Falta de músculo, então automaticamente ele tem uma carência muscular. Então você consegue verificar através da pressão dígito polegar, tá? Dígito pressão. A insuficiência cardíaca, o paciente que tem insuficiência cardíaca é aquele coração que não consegue bater normalmente, principalmente quando pacientes têm o que nós conhecemos como Chagas. É um paciente chagásico. O coração, às vezes ele é desse tamanho, só que ele não tem a sua musculatura normal. A musculatura dele é uma musculatura mais rígida. E aí, por esse motivo, o coração bate mais lentinho, com menos força, tá? E por esse motivo, o paciente pode se tornar um paciente edemaciado, por conta, literalmente, da insuficiência cardíaca, tá? Ou quando a paciente está grávida, gestante, ou até mesmo por conta de medicamentos. Então, temos sempre que perguntar se a paciente
está gestante. É claro que você não vai olhar para a paciente tem cerca aí de 60 anos. A física, né, a ciência explica que uma mulher de 60 anos não engravida. Então você não vai chegar para ela e perguntar: você está grávida, minha senhora? Não, lógico que não. De acordo com o contexto. Primeiramente você verifica qual foi a data sua de menstruação. Tem a possibilidade de uma gestação, você acredita nisso ou não, enfim, faz uso de medicamentos, qual o medicamento que você faz uso, dependendo dos medicamentos que fazem uso, principalmente corticoide, acontece de ter muita retenção líquida, então por esse motivo os pacientes podem desenvolver um edema, tá? De certa forma generalizado. Aqui tem imagem, ó, tá vendo essa imagem aqui, ó, mostra especificamente uma pressão dígito-pressão, tá? Que após fazer a pressão com o polegar, ficou o dedo cravado certinho aqui, ó. Literalmente, a gente classifica esse edema em 4 pontos cruzes. Quando nós estivermos na prática, vou explicar para vocês como seria isso, a classificação de pontos cruzes, de acordo com o edema. São até no máximo 4, que é o edema generalizado em grau máximo. 1 ponto cruz é o inicial, 2 ponto cruz é a fase mediana, 3 ponto cruz já está quase que no grave, e o 4 ponto cruz seria um edema grave, generalizado. É um edema que afunda literalmente todo o seu dedo. É aquele edema bem generalizado. Aqui já seria um edema local, ó, tá vendo aqui, ó? Pode ser por conta de uma reação anafilática ou uma reação alérgica, enfim, inúmeras coisas pode classificar isso aqui como um edema, não seria generalizado, mas local, porque edemaciou somente as pálpebras do olho, tá ok? Enquanto a postura e o biotipo, temos que verificar a postura, se ela é boa, se é uma postura sofrível, aquela que o paciente tem faces de dor, ou se é uma má postura, como aqui, por exemplo, vocês podem verificar, ó, um corpo mais encurvado, com o pescoço mais curto, aqui um ombro mais edemaciado que o outro, aqui mais emagrecido com um desvio na coluna e assim sucessivamente, tá? O biotipo seria o brevilíneo, aquele paciente mais baixinho, normolíneo, que é um mediolíneo, né, considerado mediolíneo, se é um longilíneo, um paciente mais alto, né? Mudanças estão de acordo com o pescoço, tórax, a relação dos membros, se eles são simétricos do mesmo tamanho ou se um é maior do que o outro, o tronco, se o tronco é um tronco mais encurvado, principalmente quando temos aí características genéticas, como por exemplo a síndrome de Turner, são pacientes que geralmente vai ter o pescoço literalmente colado com a clavícula, que ele não tem, literalmente o paciente não tem pescoço, então é provocada por uma disfunção genética, uma mutação genética e assim sucessivamente, tá? Verificando a estatura do paciente, entre outras formas, tá? A marcha, devemos sempre verificar a marcha do paciente, deve ser observada assim que o paciente se encaminha ao consultório. Na hora que o paciente já começa a entrar dentro do seu consultório, você já começa a fazer o exame físico, verificando se ele está com a marcha hemiplégica, ou seja, está arrastando um lado, se é uma marcha parkinsoniana, aquela que tem tremores demais, marcha cerebelar, que é a marcha de um paciente bêbado, tá? Marcha tabética, que é aquela marcha com lesão medular, que o paciente tem lesão medular e automaticamente é uma marcha totalmente arrastada, uma marcha vestibular, que é lateralizada, enfim, uma marcha claudicante, entre vários outros tipos de marcha. Se está em uso de algum aparelho, algum produto para auxiliar na marcha, como andador, muleta, entre outros, tá? Os movimentos, se estão anormais, se ele apresenta tremores de atitude, de ação, vibratório, de repouso, movimentos corriqueiros ou coreicos, né? Movimentos atestóricos, que são movimentos lentos, similares a tentáculos do polvo, que é quando o paciente começa arrasta a sua mão para pegar, literalmente pacientes que têm uma possível lesão cerebral por conta de um AVC, entre outros, tá? Temos aí também hemibalismo, que são movimentos de grande amplitude, ou seja, ele vai pegar, mas quando ele consegue pegar é aquele movimento rápido, brusco, tá? Tudo isso pode ser provocado por disfunções a nível medular, mas tem outras patologias que podem desencadear esses tipos de movimentos, tá? Asterix, que seria o flapping, similar a bater as asas, tá? O paciente começa aqueles movimentos mais literalmente como bater asas. Tics, que seria pequenas
tônus musculares movimentando de forma errônea, de forma repetitiva, tá? Como, por exemplo, costuma puxar de um lado, enfim, tem literalmente o que nós conhecemos como, popularmente falando, tique, tá? Um tique nervoso, digamos assim, ou até mesmo convulsão, que são movimentos musculares súbitos, generalizados por todo o corpo ou não, tá? Quando o paciente, literalmente, quando ele começa a ter uma crise convulsiva, você consegue identificar. Ele literalmente começa a fase tônico-clônica, ele começa a se enrijecer e esticar, e não consegue dobrar. Ele enrijece e estica e não dobra. E aí começa a virar os braços, os membros, e assim começa a decorticar, o que nós conhecemos como virar todo o corpo, e aí assim vai indo a crise da convulsão até então. Mas nós, como, professor, precisa saber tudo isso. Não é que você precisa saber tudo isso. Com a prática, gente, é muita informação, é muita coisa assim. Mas com a prática, vocês vão ver que quando vocês começarem o seu trabalho, quando vocês começarem os seus estágios, é lógico que nós vamos ver isso nas aulinhas práticas que vamos ter. Mas na prática em si, é muito mais que isso, é muito mais fácil, vira algo corriqueiro e você consegue identificar só de olhar. Tá? Então, espero que essa aula tenha trago um conhecimento muito amplo para vocês. E peço, por favor, a atividade que eu vou deixar para vocês é que vocês elaborem um dicionário de terminologias técnicas de aproximadamente 200 palavras. 200 palavras. Palavras e significado. Tá? Eu quero que vocês façam um dicionário técnico de 200 palavras no mínimo. Vocês vão estar me mandando as atividades depois do mesmo jeitinho que mandou daquela vez, tá ok? Mas falaremos disso amanhã, depois que a aula passar, eu vou postar, vou falar pra vocês. E por favor, ouçam todos os áudios, tá ok?